Olá, boa noite. O meu grupo vai apresentar agora um pouquinho sobre mineração de criptomoedas. Esse daqui vai ser o nosso time, o nosso grupo do trabalho, que seria o Lucas, a Giovana, o Max, a Priscila e eu, Gabriel Gustavo. Antes de mais nada, as criptomoedas são moedas digitais que usam criptografia para garantir sua segurança. Ou seja, as criptomoedas elas são muito mais difíceis de ser falsificadas e são emitidas com uma base limitada, ou seja, o valor pode aumentar conforme for passando o tempo, como se fosse, imagine um tênis. Lançou um tênis durante uma semana com 100 exemplares de tênis dessa mesma linha, e com o passar do tempo esses tênis vão ficar raros. Por quê? Porque não vai ter mais para vender e as únicas pessoas que vão ter esses tênis vão ser aquelas que compraram os 100 exemplares. Ou seja, cada tênis ia ter uma identificaçãozinha e o valor dos tênis seria muito mais elevado do que eles compraram na época. Contudo, não há também somente pontos positivos. Eu vou mencionar agora 3 principais pontos negativos que estão relacionados às criptomoedas. A negociação das criptomoedas são de mercados voláteis, ou seja, hoje pode estar custando R$ 10, amanhã pode estar custando R$ 100 e daqui uma semana o valor descer e cair para R$ 1 centavos. Então, você nunca vai ter um valor fixo do valor real da sua criptomoeda. As criptomoedas também estão sujeitas a ataques cibernéticos, os quais, mais para frente durante a nossa apresentação, nós vamos mencionar um deles, que ficou realmente bem famoso. E por último, seria a mineração, que é o tema principal da nossa apresentação. A mineração deixa um impacto muito significativo no nosso meio ambiente, ou seja, para você conseguir essas moedas, você vai precisar de um hardware muito potente para poder realizar várias operações matemáticas para conseguir quebrar essa criptografia dessas moedas. Então, mais para frente eu vou explicar melhor sobre isso. E por último, apenas uma curiosidade: a primeira criptomoeda descentralizada foi conhecida como Bitcoin, que obviamente é a mais famosa. Ela foi criada em 2009 por Satoshi Nakamoto. Agora falando sobre o blockchain, um dos pilares da criptomoeda, o pilar mais importante da criptomoeda, da primeira criptomoeda do mundo, o Bitcoin. O blockchain, ele é como um grande banco de dados, semelhante a um livro-razão, que é compartilhado, é imutável e registra todas as transações dos usuários. O sistema ele foi construído de tal maneira para que todos os participantes, chamados de nós, fazem participação como controladores, auditores e tomam a decisão sobre a rede. Há uma cópia do blockchain nos computadores de todos os envolvidos, espalhado por todo o mundo. Então, a pessoa no Brasil e outra no Japão, ambas vão ver a mesma informação acessando o sistema. Nenhuma alteração pode ser feita sem a aprovação da coletividade, tá? O funcionamento do blockchain ele é simples na teoria, porém é um pouco mais complicado por questões matemáticas. Funcionaria da seguinte forma: cada transação registrada, ela é armazenada em um bloco de dados. Esse bloco vai para a conferência. Ele é distribuído por toda a rede. Todas as transações são adicionadas a ele e todos os conectados fazem a aprovação desse bloco. Uma vez aprovado, esse bloco ele recebe uma autenticação, que é feita pelos mineradores por um grande poder de processamento, já explico a seguir. E ele recebe uma autenticação com data e hora chamada de hash.
O bloco que é adicionado à corrente, ele recebe uma hash e a hash do anterior, formando assim a corrente cada vez mais forte. Essa validação ela é um trabalho dos mineradores, exige um grande poder de processamento, um grande investimento e é um trabalho muito disputado para que seja feito. Uma vez autenticada por um código matemático que precisa ser decifrado e adicionada a hash e esse bloco ele é selado, portanto ele fica imutável, ele não pode ser alterado em momento nenhum. Como surgiu a tecnologia? Ela é anterior ao Bitcoin, porém, só em 31 de outubro de 2008, quando Satoshi Nakamoto, pseudônimo, né, criador do Bitcoin, intitulou o guia do Bitcoin e nele ele mencionava as palavras block e chain separadamente. E aí veio o termo comercial blockchain como uma coisa só. Após essa criação, né, perceberam que o blockchain poderia ser utilizado por outras tecnologias. Aí e foram surgindo outras tecnologias, inclusive o smart contract, que são programas guardados dentro do blockchain que executam etapas conforme a conclusão da anterior. Eu poderia dar uma explicação de um aluguel, onde você faz a sua proposta, assina documentos, faz o depósito do calção e o pagamento da primeira parcela. Tudo isso seria feito sem um intermediário para controlar. É automático. A cada etapa, a próxima é desbloqueada e autenticada a anterior. Existem vários tipos de blockchain, mas os dois principais são os blockchain público e o privado. O público, descentralizado, qualquer um pode entrar e fazer parte. É bastante utilizado por criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum. E o privado é quando se identifica a necessidade dos benefícios do blockchain, porém é centralizado e tem uma entidade controlando quem pode participar e quais são as regras. Ele foi utilizado pela IBM, empresas como a IBM, JBS, a Receita Federal e os governos do Ceará e do Paraná. A tecnologia ela é segura, ainda mais pelo tamanho do blockchain, mas existe uma falha que pode ser utilizada, que é o ataque 51%. É uma investida virtual, onde uma organização ou um grupo consegue controle de mais da metade do sistema. E com isso, eles conseguem fazer alteração em um bloco ou deixar de autenticar um bloco, fazendo assim corrompendo o bloco anterior e o bloco seguinte. O ataque ele é inviável em proporções, porque demandaria muito dinheiro para fazer isso, um grande poder de processamento. Mas existe o registro disso, que foi com o Satoshi, o Bitcoin Satoshi, em agosto de 2001. Mas a rede já se restabeleceu e voltou a funcionar com um único bloco autenticado. Olá, agora eu vou falar sobre o impacto ambiental ocasionado pelas criptomoedas. Quando uma blockchain é criada, ou um novo bloco em uma blockchain é criada, diversos computadores ao mesmo tempo tentam quebrar, desvendar, resolver a equação que envolve essa blockchain. Ou seja, o gasto energético é muito alto. Então, dependendo da moeda ou da criptomoeda da blockchain, você pode ter um gasto maior ou um gasto menor. Com base em uma pesquisa realizada pelo site DigiCommunist, foi constatado que o Ethereum é a criptomoeda menos poluente e menos impactante no nosso meio ambiente. Porém, continua tendo ainda números muito preocupantes no que diz respeito a gasto de energia e, consequentemente, o impacto ambiental. Um pouco mais para frente, podemos identificar um artigo onde diz que o Bitcoin pode aumentar o aquecimento global. Porém, esse artigo ele não foi publicado em qualquer meio de comunicação, site, em blog. Foi publicado pela revista Nature, que é a revista, hoje é a revista mais renomada
de ciências, artigos acadêmicos que nós temos hoje no mundo. Esse mesmo site, DigiCommunist, explica que as emissões de carbono geradas em um ano apenas com o processamento dos bitcoins é de 92,7 quilotoneladas de carbono, ou seja, é comparável à emissão de carbono anual do Chile. Então, o consumo elétrico anual de Bitcoin, que é a moeda no caso, é de 193,82 terawatts-hora, ou seja, é semelhante ao consumo energético anual da Tailândia. Porém, esse gasto energético não se limita somente nos processos de mineração de quebra de código e na tentativa de desvendar essa criptografia dessas moedas. Ou seja, também tem aqueles casos em que o minerador não consegue, não obtém sucesso. Ou seja, somando o desperdício energético dos mineradores que não obtiveram sucesso tentando quebrar essas blockchains, desvendar a criptografia dessas criptomoedas, somam um equivalente a aproximadamente 910 quilos de gás carbônico. Ou seja, imagine que para você poder gerar tudo isso de gás carbônico, você teria que assistir ao equivalente a 151 mil horas de vídeo no YouTube. Então, é uma coisa que nós precisamos parar para pensar. Muitos ainda se perguntam por qual razão, por qual motivo há toda essa emissão. Como todos vocês devem saber, a energia vem das nossas casas através dos postes, e esses postes vêm das usinas hidrelétricas e etc. Só que mais pra frente aqui eu vou mostrar para vocês os principais meios de se gerar a energia. Como dito anteriormente, eu vou comentar agora sobre a matriz energética global. Esse gráfico aqui, ele foi feito graças a um levantamento realizado pela Faculdade Getúlio Vargas de Energia, que é a FGV, que foi realizado em 2020. Nesse gráfico podemos ver que a fonte de energia que mais é utilizada ou é a mais comum no mundo todo é o petróleo, em primeiro lugar, com 33% de energia global em 2019. O carvão vem em segundo lugar, com 27% da energia global, o gás natural com 24%, hidrelétricas logo atrás com 6%, nuclear 4% e por fim a eólica com 2%, sendo a menor. Já este segundo gráfico, realizado pela ONG Climate Watch, divulgou que o setor de energia é o maior emissor de gases do efeito estufa, responsável por 73% das emissões mundiais, ou seja, somente o setor de energia, de produção de energia, ele sozinho já contribui em 73% com o efeito estufa. Ou seja, a geração de calor e eletricidade corresponde a 30% de emissões totais, globais. Então, com isso posto, nós podemos fazer um paralelo e um depara sobre como a mineração dos bitcoins pode influenciar diretamente no efeito estufa, onde quanto maior for a demanda de energia, maior será o gasto para produzir essa energia. E quanto maior for o gasto para produzir essa energia, maior será a emissão de gases poluentes na atmosfera, no ar e etc. Maior será o seu impacto no nosso meio ambiente. Por fim, para finalizar, eu vou comentar agora sobre algumas novas perspectivas a respeito desse tema que eu comentei aqui, que seria o meio ambiente e etc. Vamos começar falando sobre o Projeto Amazônia 4.0, o que seria esse Projeto Amazônia 4.0? Ele vai funcionar basicamente como um novo conceito de blockchain, ou seja, ele vai acontecer na Amazônia, onde as pessoas que contribuírem com ele vão pesquisar DNAs e apresentar para esse laboratório, onde para cada DNA encontrado por essas pessoas, elas seriam remuneradas. Ou seja, ao invés de ser uma Bitcoin, uma moeda virtual, o DNA geraria lucro e traria retorno para as pessoas, os pesquisadores e os nativos que conseguissem levar uma nova espécie ou uma espécie diferenciada para esse laboratório novo.
iria unir a tecnologia com o trabalho das pessoas e a pesquisa, ou seja, a ciência ia caminhar junto com isso também, ajudando em remédios, estudos e muitas outras coisas. Então, só traria benefícios, beneficiando ambos os lados, tanto a comunidade local quanto os pesquisadores. Não sei se é do conhecimento de todos, porém, a fabricante NVIDIA de placas gráficas desenvolveram uma tecnologia que ficou conhecida como LHR, ou a sigla inteira Light Hash Rate. E o que essa tecnologia faz? Ela limita a quantidade de cálculos por segundo que uma placa de vídeo ou uma GPU é capaz de fazer. Os mineradores que compravam uma alta quantidade de placas de vídeo para poder montar os seus rigs de mineração, com essa nova tecnologia, eles não vão ter assim um retorno tão grande dado o investimento deles. Porque com essa nova tecnologia, uma placa nova atual da série 3000, por exemplo, série 30, que é a última, minerando com uma placa dessas, você não terá 100% do desempenho que essa placa pode realizar, graças a esse LHR. Porém, como contrapartida, no dia 9/5 desse ano, saiu uma notícia de que os mineradores conseguiram burlar o LHR de algumas GPUs da série 30 da NVIDIA, onde eles não conseguiram 100%, né, desempenhar 100% da placa com essa quebra do LHR, porém, eles conseguiram mais ou menos 60%, 70%. E se eu não me engano, foram apenas na 3050 e na 3060 que eles conseguiram esse desbloqueio. Então foi isso, esses foram os motivos e as razões que mostram e comprovam, inclusive cientificamente, que a mineração agride sim e agrava sim, tanto no efeito estufa quanto no aquecimento global, além de aumentar o preço das placas de vídeo também. Bom, na minha continuação aí, vou falar um pouquinho sobre a criptomoeda, né, o impacto financeiro. Em 2021, teve um crescimento absurdo de criptomoeda, de investidores, né, foram cerca de 30 bilhões de dólares investidos, né, mais do que em todos os anos anteriores de criptomoedas, né, de acordo com os dados da PitchBook Data Inc., né? Entre esses investidores tem diversos segmentos, como mercado imobiliário, financeiro, jogos, entre outros. Estão sendo alvo de investidores interessados em novos modelos de negócios, vários modelos de negócios, né? É o que está atraindo bastante a criptomoeda, é o crescimento, né? Sendo assim um fator influente para os preços, a aceleração de preço e aceitação do mercado faz com que essa moeda valorize cada vez mais. Então, cada vez mais investimentos, cada vez mais ela vai valer, cada vez mais ela vai ter força, né? A proprietária da Axie Infinity é uma investidora de jogos virtuais online, né, baseada em trocas e lutas, que permite que os jogadores colete, né, criptomoedas ao criar e jogar os conhecidos jogos lá, Axis, né? E esse é um modelo conhecido como jogo para ganhar. Então, todo esse jogo online aí é uma forma de você jogar e em troca disso você troca por criptomoedas, né? E tem o mercado do metaverso, que é um mercado da tecnologia utilizada para indicar um tipo do mundo virtual, né, que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma da realidade virtual, realidade aumentada, né, internet. Esse é um novo tipo aí também de investimento, de criptomoeda que eles estão tentando infiltrar no mercado aí.
E como a gente sabe, acho que a grande maioria da população acho que já até ouviu falar no Bitcoin, né? A principal moeda digital e está vivendo um boom aí de valorização em 2021, como eu estou mostrando no gráfico aí, valorizou cerca de 700% em relação ao dólar. Então, assim, é um crescimento muito grande nesses tempos, nesses novos tempos aí, e o que eles imaginam é que em 2023 isso aí seja muito maior, que dobre, né? Que as pessoas tenham bastante tenha essa moeda em mãos aí, que fique simplesmente você manipulando ali pelo computador, por um celular, e você manipulando todas as suas coisas, todos os seus bens materiais, né, seu carro, sua casa, tudo por criptomoeda, que vai ficar um pouco mais fácil. Acho que é até a tendência de, sei lá, cerca de alguns anos aí, que essa moeda cresça muito, que a gente utilize somente ela, acredito eu, né? Em relação a isso, a todo esse crescimento, o Brasil, né? O Brasil, em dezembro do ano passado, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto de lei, o 230315, que regulamenta o mercado de criptomoedas no país, né? Criando regras para as empresas de mercado, além de estabelecer os órgãos fiscalizador para o setor, né? Independente de tudo isso, precisa do Senado, a votação do Senado e tal, então foi esse projeto para o Senado, e aí está esperando a votação do Senado para ver se ele segue em frente, né? Mesmo não tendo nenhuma lei específica que monitore e que seja específica para criptomoeda, né? Elas são independentes do governo, mas elas não estão alheias de leis do mercado. Então, ela tem leis, né? Não é específica, não tem uma lei específica, mas ela tem leis, né? Se cometer algum crime ali dentro, ele vai ser cobrado de alguma forma. Então é isso aí, gente. Muito obrigada. Essa foi a nossa apresentação sobre mineração de criptomoedas. Caso tenha restado alguma dúvida, podem mandar aí no chat que nós vamos responder. Então, obrigado pela atenção e muito obrigado por terem assistido.